Oi gente, tudo bem? Passando aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês, a qual eu intitulei de um novo propósito. O texto dessa mensagem está no livro de Êxodo, no capítulo 3, e conta a história de quando Moisés já havia saído expulso do Egito. Nós sabemos que ele foi criado no Egito, como egípcio, recebeu todo o conhecimento, toda a sabedoria e toda a cultura egípcia, mas ele era hebreu. E foi descoberto como hebreu quando ele viu um egípcio tentando matar um hebreu, e o sangue dele falou mais alto. Ali ele matou aquele egípcio, foi descoberto, teve que fugir. Foram 40 anos que ele viveu ali, voltou para sua terra e foi cuidar do rebanho do seu sogro Jetro. Mas Deus tinha para Moisés um novo propósito, porque ele viveu esse tempo todo no Egito, adquiriu toda a sabedoria do Egito e de repente ele estava levando agora uma vida quieta e sossegada. Não se ouvia mais falar de Moisés, mas Deus não havia esquecido dele. E assim é comigo e contigo. Sempre que Deus tem um novo propósito, ainda que pareça que nós estamos em esquecimento aos olhos de muitos, Deus está de olho na gente. E enquanto Moisés cuidava do rebanho do seu sogro Jetro, ele costumava levar o rebanho sempre por um caminho, mas naquele dia ele foi levado para o Monte Horebe, o Monte de Deus. Então, o propósito que Deus tinha para ele, Deus conduziu Moisés para o lugar certo. E ali ele então viu o Senhor se manifestar na sarça em forma de fogo, e ele percebeu que a sarça queimava, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção dele, e ele chegou então próximo, e o anjo do Senhor, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que apareceu no Velho Testamento para vários homens de Deus, dentre eles Moisés, Abraão, Jacó, Gideão e alguns outros. Então falou Moisés, ele disse: eis-me aqui, descalça teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então o que nós conseguimos entender? Deus tinha conduzido Moisés para o lugar certo, aonde ele queria falar com Moisés e tratar de um novo propósito na vida dele. Mas era necessário, para que Moisés se aproximasse de Deus naquele momento, que Moisés tirasse as suas sandálias, porque ali era a terra santa. Sandália representa o caminho que Moisés percorreu. Então, na verdade, o que nós aprendemos disso até aqui? Quando Deus tem um propósito na nossa vida, nós vamos ser conduzidos para o caminho que Ele quer. E, quando encontramos com Ele e abraçamos o novo propósito, devemos nos despojar daquilo que vivemos no passado. Esse tirar a sandália representa esquecer o passado, esquecer o que você aprendeu, esquecer aquela cultura, porque agora eu tenho um novo propósito para ti. A opressão do povo hebreu dentro do Egito era tanta que a opressão subia como clamor diante de Deus. Para vocês entenderem, a escravidão daquele povo e o castigo, as chibatadas, o que eles sofriam ali era tanto que só isso já subia como uma oração diante de Deus, e o coração de Deus estava comovido. Então Deus precisava libertar aquele povo, e ninguém melhor do que Moisés, que tinha vivido dentro daquele lugar, para exercer esse novo projeto. Então naquele momento Moisés não esperava, mas ele teve um encontro com Deus, e quando ele percebeu que Deus falava com ele, ele quis se esconder da face de Deus, ele ficou com medo de ver a face de Deus, porque naquele momento ele estava conhecendo o Deus de Israel. O relacionamento dele começava ali. Mas à medida em que ele abraçou o propósito de Deus na vida dele e foi exercendo tudo que Deus falava com ele, lá na frente nós vamos ler que Moisés pediu para ver a face dele, porque a intimidade dele com Deus, à medida que Deus ia operando na vida dele, ele ia se aproximando mais de Deus. Claro, Deus disse a ele: não posso mostrar a tua face, Moisés, agora, porque qualquer um que vê a minha face morrerá. Mas ele foi se tornando íntimo de Deus. Então, no caminho da vida de Moisés, Deus levou ele para o lugar certo. Lá, Deus mandou ele esquecer o passado e tocar em frente, porque Deus tinha algo novo. E Deus colocou em Moisés poder, porque Deus falou: eu enviarei as pragas, farei as maravilhas, enviarei as pragas até que Faraó liberte o povo. Mas antes, Deus amoleceu o coração dos egípcios. Por quê? O povo não ia sair de lá de mãos vazias. Tinha um preço. O povo trabalhou escravo, não recebeu, só levou chibatada. Tinha um preço. Então Deus passou para Moisés tudo aquilo que ia acontecer e colocou sobre ele poder. E disse: vai e diz que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Então Moisés saiu para um novo propósito, com uma procuração de Deus para exercer aquilo que Deus mandou ele fazer naquela terra. Então ele voltou para a terra de onde ele havia sido expulso, mas agora ele voltou com a força de Deus sobre ele. E é assim, quando Deus nos escolhe para um novo projeto,
nós temos que estar prontos a obedecer à voz de Deus, esquecer o que ficou para trás, largar tudo para trás, descalçar nossas sandálias do passado e viver um novo projeto de Deus e saber que o poder de Deus nos tomará para nós exercer aquilo que Deus tem para nós. Nada foi atribuído a Moisés. Tudo que Moisés precisava, ele recebeu de Deus, e tudo que eu e você precisa para fazer aquilo que Deus tem para mim e para você virá das mãos dele. Então essa é a mensagem de hoje. Um novo propósito Deus tinha para Moisés e ele tem para mim e para você, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, forte abraço.